Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos, em numerosa multidão, iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Podem sentar aqui. Deus nos ama. Deus nos ama com amor profundo. Somos alvo desse amor. Por maior que sejam nossas lutas, tribulações, dificuldades, o amor de Deus é incessável. Não cessa. É incomensurável. Não tem como nós medirmos o amor de Deus. E quando eu olho para esse texto bíblico aqui, eu aprendo sobre graça, eu aprendo sobre amor, mas também eu aprendo sobre limitações humanas. Qual é a maior expressão de amor sobre a face da terra? O amor de uma mãe. Esse texto bíblico aqui tem vários personagens, e esse tempo nosso da palavra, eu quero pedir para você manter a tua Bíblia aberta. E nós vamos olhar aqui alguns personagens para analisarmos e vermos o que Deus tem ministrado no nosso coração. Diz a Bíblia aqui que, no verso 12, que ao aproximar-se do portão da cidade de Naim, saiu o enterro do filho único de uma viúva. A Bíblia está dizendo aqui que tem uma mulher que a sua condição ao encontrar-se com Jesus era de viuvez. Sim, mas aí o que eu observo nesse detalhe? Ela não nasceu viúva. A viuvez é um estado de um momento que a vida a circunsta. Essa mulher, ela teve sonhos, projetos, ideais. Ela sonhou com um casamento. Ela se casou, ela construiu uma família. Ela teve um compromisso com o homem. Ela engravidou-se, teve um filho. Escuta, igreja. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos projetos. Não é errado sonhar, não é errado você ter projeto. Mas uma coisa eu te digo: por maior que sejam os seus planos, eles fogem das nossas mãos. Assim como você pegar a água e tentar segurá-la, ela escorre dos seus dedos. Assim também são os nossos projetos. Porque nós não temos o domínio sobre o tempo. Pior, nós não temos o domínio sobre a vida. Essa mulher, ela teve alguém que ela amou, que era o seu marido. Alguém para qual ela gerou um filho. Todavia, em um momento, pastor Claudemir, a morte bateu na porta da casa dela. A Bíblia não diz como nem de que maneira. O seu marido vai embora através da morte. Porque a morte não pede licença para ninguém. Seja rico, seja pobre, seja douto ou seja indouto. A morte leva qualquer pessoa sem pedir licença. A vida nos prega peças. E essa mulher, ela foi acometida por uma perda que era irreparável, insubstituível. Tem coisas na vida que, se você perder, você não tem como substituir. E essa era a condição dessa mulher. A vida lhe pregou um grande mal, pois ela perdeu o amado da sua vida. Perdeu o homem que ela quis construir uma vida. E tinha ali o seu filho. Agora, uma viúva com um filho para cuidar. Quando nós falamos de viuvez, irmãos, nós sempre olhamos com a nossa mentalidade do século XXI. Na nossa mentalidade, nós pensamos:
aposentadoria, pensamos em herança. Só que o contexto de 2000 anos atrás, isso não existe. Viúvas eram pessoas em que a qual dependia da generosidade das pessoas. Por isso lá em Salmos diz que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Não tendo o homem como provedor. Essa mulher ficava às línguas, debaixo de uma vergonha, para viver a viuvez, entendendo também que em muitos casos o impedimento da viuvez era sinal de punição de Deus, sinal de juízo de Deus. Então essa mulher teve os seus sonhos despedaçados, seu castelo veio abaixo como um castelo de areia. O que eu aprendo com isso, irmãos? Por maior que seja o teu amor, por maior que seja o teu projeto, você tem que lembrar-se: tudo nessa terra passa. Aqui na terra nós não temos solidez sobre o absoluto de nada. O nosso absoluto é Deus. O nosso absoluto é o Senhor. Mas aqui eu aprendo, e eu vou entrar no segundo personagem aqui, que é o filho dessa mulher. Um menino que perdeu-se, se tornou órfão. Prematuramente ele vai ter que conviver com a ausência do pai. Ele perde essa referência paternal. Ele vai sentir a dor de ter que conviver apenas com sua mãe. Pois seu pai nunca mais vai voltar. Não é como alguém, não é como aquele momento que o homem ele sai de casa, vai trabalhar. No final da tarde ele está em casa. À noite não. Nunca mais vai ser traído na vida. Porque ele foi para o cemitério. Lá ficou e nunca mais voltou. Então esse menino tinha que conviver agora com essa dor. De olhar os seus amigos que tinha o pai. E ele não tinha mais. Seu pai jamais voltaria. E esse filho vai se tornar agora a esperança da sua mãe. Porque a necessidade da figura masculina dentro do padrão da família era um meio de sustento. Quando a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, é exatamente isso. É que os filhos seriam o sustento dos seus pais. Então esse menino, com certeza, à medida que ele crescia, com certeza ele deve ter dito para sua mãe: a senhora pode contar comigo. Papai morreu, mas quem vai cuidar da senhora da velhice sou eu. Conta comigo. A senhora jamais vai ser desamparada. Eu serei o seu esteio. Eu vou cuidar de você. Então a esperança daquela mãe estava no seu filho. E aquele jovem criou, com certeza, seus projetos, seus alvos, seus objetivos. Porém, todavia, tem algo que nós aprendemos, irmãos. Aquilo que está ruim pode ficar pior. Se a viuvez já era uma tragédia, aquela mulher ia experimentar a figura mais dolorosa. Muito mais doloroso do que sepultar o marido, ela perdeu o filho. A Bíblia diz que esta mulher, ela vai conviver agora com esse estranho que chega na sua casa. Mais um a morte. A morte levou o marido. Agora bate na porta da sua casa e vai levar esse jovem. Que dor. O Talmud judaico diz: a dor de uma mulher viúva em sepultar o seu filho único é incomparável nessa vida. Porque ela sepulta todas as suas esperanças. Toda a esperança do seu cuidado, da sua velhice, está no seu filho. E quando ela perde o seu filho único, ela perde todas as suas expectativas de esperança. O que eu aprendi, irmãos? Quando eu olho para esse jovem que perde a vida ainda tão cedo,
nós, irmãos, somos extremamente, totalmente limitados. Eu costumo dizer que todo ser humano, quando ele nasce, ele recebe carinho, vai morrer. Só não sabe quando. Sim, pode morrer na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, ou na velhice, mas vai morrer. Essa sentença é: toda criança, ao nascer, está carimbada, vai morrer. E nós, infelizmente, planejamos a vida como se tivéssemos raízes, como fosse árvores. Trabalhamos na vida como se não tivéssemos que encarar a morte. Como se tivéssemos centenas de anos pela frente. E não temos centenas de anos, irmãos. Todos os dias é um presente que Deus dá para mim e para você. Nós só temos o hoje, nós só temos o agora. O amanhã não nos pertence. É fácil. Pensa na sua cabeça agora. Quantos amigos de infância, quantas pessoas que conviveram com você, que já foram embora, que partiram, e que você ouviu sonhos, ouviu projetos, ouviu histórias, e que já não estão mais aqui. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos isso acontece na casa de fulano, na casa de Beltrano. Acontece lá, mas comigo não. Quem disse que não acontece conosco, não? A grande tragédia de todo ser humano é que ele não se prepara para encarar a realidade da morte. Fazemos plano para viagem, para passar férias, fazemos plano com tudo. Uma mudança de casa, preparamos tantas e tantas coisas, mas não nós preparamos para a eternidade. A morte é uma realidade que chega para todos nós. E quando eu olho para esse jovem aqui da palavra, me dói o coração e pensar que quantos jovens estão morrendo cedo demais, estão indo embora cedo demais. O problema, irmãos, não é morrer cedo demais, o problema é morrer sem salvação. E quando os filhos de crentes foram criados na igreja, foram criados pelas avós da igreja, os tios, tias que levaram para a igreja, mas por alguma razão escolheram afastar-se de Deus, foram viver o pecado, tentaram estudar o pecado, foram aceitados durante o tempo. Infelizmente, no núcleo evangélico, criou uma história errada, fictícia. Quem não vem pelo amor vem pela dor. Mentira! É uma grave mentira que tem levado muitos jovens a padecerem eternamente do inferno. Escuta uma coisa, irmãos. Quem não vem pelo amor vai experimentar eternamente a dor. Essa é a verdade. Deus tem compromisso com filhos, Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem afilhado, Deus só tem filho. E como é que nos tornamos filhos? A Bíblia diz que ele veio para ser os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. Pode ser criado na igreja, pode receber a bênção pastoral, pode receber qualquer coisa da igreja, mas se não entregar a vida para Jesus, não é salvo. Pastor, mas não tem mais nenhum, irmãos. Algumas igrejas, uma tentativa de preservar os seus filhos, criaram o batismo infantil. E por que o batismo infantil? Pela ideia que toda criança nasce pagã. E como havia a mortalidade infantil muito alta, esses pais tentando proteger os seus filhos e dizer: não, eu vou batizá-los para que eles não sejam pagãos, para que tenham direito de vida dele. Não, escuta uma coisa. Jesus disse: deixa a Bíblia silenciosa, porque dos tais é o reino dos céus. A criança que não tem entendimento do pecado, ela está coberta pelo sacrifício de Cristo Jesus. O pecado só é cobrado quando nós temos consciência do pecado. E qual é o dilema que as pessoas enfrentam? Exatamente em definir. E a pergunta que sempre é feita: pastor, mas qual é a idade que se pode batizar uma criança? Qual é a idade que define pecador ou não pecador? Qual é isso? Não, escuta, não existe idade cronológica. Sabe por quê? Porque eu já encontrei adolescente de 15 anos que não tem noção. Mas eu encontrei criança de 8, de 9 anos que tem noção de pecado. E o pior, se morrer, corre de um inferno. Porque não é a idade
dinheiro é ruim, é péssimo. Perder coisas horrível. Agora, perder a verdade é indescritível. Indescritível. Sabe por quê? Porque lá na verdade, no local de perdição, Jesus descreveu esse lugar da seguinte forma: lá, o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, e vai haver choro e ranger de Deus. Quando você vai fazer ali uma incisão, tomar uma injeção, ou alguém vai fazer uma manobra com você, o que se faz? Algo que pode ser na boca, né? Você mordeu, mandou esse da dor. A dor, quando ela não cresce, aqui, não já dor. Mas é exatamente isso que Deus diz. A Bíblia diz que lá no lugar de perdição, as pessoas vão ranger de dores. E qual é a notícia pior, irmãos? É que nenhuma oração de eternidade é ouvida. Deus ouve as orações, mas enquanto nós estamos aqui. Lucas 16 escreve: um homem rico que clama, intercede pelos seus irmãos, intercede pela sua família, e é dito para ele: nada você tem, se eles não ouvirem os profetas, a lei dos profetas. O nosso tempo é agora, irmãos. O nosso tempo hoje. E o Espírito Santo às vezes incomoda, vem cá no nosso coração. E o que acontece conosco? Somos rígidos, ficamos rígidos demais. Não queremos ouvir a voz de Deus, não queremos ceder ao nosso coração. Mas é um dia que você responde. E voltando para o texto bíblico, eu olho para esse jovem e vejo que Deus quer nos admitir. Vai chegar um momento que nós haveremos partir dessa terra. Se a trombeta não tocar, se Jesus não voltar, nós haveremos de ir embora para a eternidade. Por isso, irmãos, o grande conceito bíblico que nós temos é: tema a Deus, sirva ao Senhor, ame ao Senhor de todo o teu coração, faça o teu melhor, não fique adiando aquilo que você quer fazer para Deus. Quantas vezes eu ouço: olha, pastor, eu só estou esperando fazer isso, mas depois eu vou lá, depois eu vou. Esse depois vai como chegar. Esse depois pode não vir. Esse jovem não sabia que ele iria morrer por sempre. Ele não tinha expectativa que a vida pregaria essa peça para ele. Escuta, isso eu considero com muita seriedade. A morte não respeita aquilo que você escreveu. Mas eu escrevi na minha agenda que enquanto eu tivesse tantos anos, eu ia ter isso, eu ia ter aquilo outro, eu ia fazer. Não importa o que você escreveu. A morte chega à tua perna e diz: chegou a tua senha, vamos embora. E é. Foi isso que aconteceu com esse menino. A morte chegou, o levou, e agora a sua mãe tinha que agora conviver com a sua impotência humana. Mas ela amava o filho. Escuta, amor não consegue romper o poder da morte. Por mais que o pai ou a mãe ame, não consegue deter o poder da morte. A morte é dura, fria e passiva. Sim. E essa mãe, ela teve que olhar para o seu rebento, para a sua esperança, com muita dor na alma, no coração, e reconhecer: perdi. Palavra dura. Nós não sabemos perder. Não fomos criados para perder. Não aceitamos perder. Mas aqui na terra é um local de perdas, de duras perdas. Só aprendemos o poder da perda quando perdemos. Só entendemos o impacto da perda quando nós vivemos ela. Que duro foi! O pastor acabou aqui sobre Jó. Que dia fatídico! O homem que amanhece rico, feliz, com a família linda, vai terminar esse dia sem camelos, sem ovelhas, sem jumentos.
e com um velório de 10 caixões, 10 filhos mortos. Sim, ninguém se prepara para isso. Ninguém está pronto para isso. E Jó teve que viver com isso. Mas essa mãe aqui, voltando ao texto bíblico, diz assim a resposta: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Quando nós olhamos, irmãos, se você pegar a Bíblia, o capítulo 7, ele inicia dizendo que Jesus está onde? Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum está a cerca de 50 quilômetros de Naim. Naim é uma minúscula cidade, né? A expressão de tão minúscula que é Naim, é que Naim só tem uma porta. É a porta de entrada e a porta de saída. É a mesma. Só tem uma rua principal, é pequenina. E a Bíblia está dizendo que Jesus lá de Cafarnaum, no verso 11 está dizendo, pouco depois, ele sai e vai percorrer 50 quilômetros para chegar em Naim. Jesus ele desce, vai para essa cidade. Escuta, mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba, Deus imagina com você. Sabe por que temos poucos encontros com Deus? Sabe por que somos pouco marcados pela glória de Deus? É porque nós furamos a aliança. É verdade, meu Deus. Deus marca encontro comigo e com você. E pode ter certeza, ele está lá. Somos nós que passamos. Ele se senta à mesa para nos servir. Mas nós não sentamos com ele. Estamos apressados demais. Estamos tão corridos. Não temos tempo para Deus. Mas ele sempre está disponível para nós. E quando eu olho Jesus descendo, Jesus aí, eu falo, glória. Pensar em Jesus que se incomodou. E tem uma outra questão, irmãos. Ele vai chegar no tempo. Então, quando ele sai de Cafarnaum, escuta isso. Quando ele sai de Cafarnaum, não tinha velório ainda. Antes da sua dor, Deus já está agindo. Jesus ele saiu, percorreu mais de um dia. A caminhada de um dia, cerca de 30 quilômetros. Então estamos dizendo que Jesus saiu antes do dia do rei. Porque dentro do conceito judaico, o sepultamento é posterior à morte. Não tem essa cultura ocidental de se fazer, não. Somente para príncipes, reis, que tinham o ato de se embalsamar para poder fazer sepultar posteriormente. Você pega o livro de Atos, capítulo 5, analisa essa feira. Quando essa filha chega na igreja, analisa já está sepultado. O filho do grande rei, Absalão, não teve velório, não teve sepultamento. Ele morreu sepultado perante a guerra. Davi chorou horrores, mas ele não teve nem como sepultar seu filho. Sim, porque isso é a cultura deles. Então, o que eu estou olhando aqui para esse texto é que Jesus saiu antes desse menino correr. E ele está indo para o trabalho. Porque tem uma dor que vai se infiltrar no coração de uma mãe. Deus sabe tudo que você vai passar no mundo. E ele já se coloca disponível para você hoje. E sabe por que nós entramos na grande crise, irmãos? Porque nós não buscamos a Deus antes da crise chegar. Só vamos lembrar de Deus quando a crise chega, quando a coisa pega. Quando um calo no nosso pé dói, aí sim nós nos lembramos do Senhor. E a Bíblia está dizendo que nos vai para isso, acompanhado de uma grande multidão. E fica a pensar, imagina você perguntando, o Senhor para onde? Na ilha. Você não é me disse agora. O que vai aí? As pessoas podem não saber onde está. Aleluia. Jesus estava indo para aí, mesmo que não tivesse uma explicação lógica do que estava acontecendo aí. Mas o verso 12 diz que ele, ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva.
é grande multidão da cidade de Coré. Sabe o que está dizendo? A cidade parou, irmãos. A cidade parou. Porque a expressão da dor de uma viúva em sepultar seu único filho era indescritível. Então a cidade inteira, está todo mundo ali olhando para aquela mulher com uma dor incomensurável, não tem consolo. Vai consolar o quê? Vai dizer o quê? É só chorar. É chorar com ela. Essa é a nossa impotência. Existem coisas que você não pode fazer pelos seus amigos. Existem coisas que você não tem como fazer, mas você pode orar. Você pode clamar aos céus. E aquelas pessoas, tudo que podiam fazer é estarem presentes. Apenas estar juntos. Ei, agora tem uma coisa que me serve. O verso 12 vai dizendo aqui que uma grande multidão da cidade ia com ela. O que eu aprendo, irmãos? Essa mulher está chorando. Seu peito está sangrando. Mas ela tem amigos, tem colegas, tem pessoas à sua volta, mas ela não é solitária. Porque ela é sozinha. Quantas vezes vamos cercar de pessoas? Tem uma multidão em nossa volta, mas a nossa dor é solitária aqui dentro. Só Deus pode preencher o vazio dentro do coração. As muitas vozes à nossa volta, nada pode fazer para nos ajudar. Porque aquilo que está dentro de nós, nenhum ser humano pode resolver. Essa mulher tinha uma dor, ela tinha uma aflição interior que nenhum ser humano podia ajudar. Mas, estando ela ali, saindo, quer dizer, os cemitérios sempre eram fora da cidade, na parte externa, para não haver contaminação. Então, quando a Bíblia está dizendo, escuta isso, quando a Bíblia está dizendo que ela chega no portão da cidade, está dizendo, agora não tem mais volta, agora ela já está indo para sepultar a criança. Sepultar o menino. Ela chegou no limite da porta da cidade. Agora é entrar no cemitério, enterrar os sonhos, enterrar o projeto, enterrar tudo, e acabou, encerrou. Só que todavia, diz a Bíblia, que Jesus ele encontra com essa mulher. Na porta da cidade, sai uma multidão em choro e pranto. Na porta da cidade, do outro lado, está chegando uma outra multidão. Eufórica, alegre, esperançosa, cheia de expectativa. Por quê? A primeira multidão é conduzida por uma viúva de luto. Está sendo conduzida pela morte. A segunda multidão está sendo conduzida por Jesus, o autor da vida, o autor do milagre, a esperança das pessoas. A minha pergunta, e eu começo a aplicar a palavra: em que multidão você está? A multidão que vai seguir na morte? A multidão do choro, do desespero? Ou a multidão do luto? Que parte da multidão você está fazendo? A sua vida é apenas agulha, perda? A sua vida é apenas de sabor? Ou a sua vida é esperança? De olhar para Jesus e saber, posso parar, mas eu sei que eu paro também. Quantos cegos que começaram no meio da multidão como cego, voltaram para casa enxergando. Quantos paralíticos que chegaram ali no meio da multidão, voltaram para casa correndo. Sim, andar na multidão de Jesus era ter expectativa de milagre, ter expectativa de que algo poderia acontecer. E quando há esse choque, na linha de frente de uma mulher, na linha de frente de Jesus, o verso 13 diz que ao dela, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não está certo. Escuta, aquela mulher não conhecia Jesus. Não. E Jesus ele se dirige a ela e diz: não precisa chorar. Pensa você. Ela poderia dizer: como assim, Deus? Seu marido. Eu já pedi meu marido. Aqui não está achando do meu filho, só está dizendo para não chorar. Tudo que me resta é chorar. Posso não ter mais tantas lágrimas, mas não.
eu não tenho o que fazer. Mas a palavra de Jesus é essa: não chore. O que eu aprendo, irmãos? Existem coisas na nossa vida que é dura de entender. Existem situações que nós passamos, que são coisas complicadas, complexas. E quando Deus diz para você: não chore, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, é porque Ele sabe o que vai ser depois. Quando Jesus vai dizer para aquela mulher: não chore, é porque Jesus está vendo o que vai acontecer alguns minutos depois. Quando Deus está dizendo para você: aquieta o teu coração, não chore, é porque Ele já sabe do amanhã, Ele sabe o que vai fazer lá na frente. Ele é aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Tudo isso está na mesma linha para Ele. É por isso que Jesus não está debochando essa mulher. Jesus está falando com ela no momento daquilo que Ele está enxergando no futuro. Não chore. A Bíblia diz no verso 14: chegando-se, Ele toca no caixão. E os que estavam carregando param. Parou tudo. Parou a posição. Há um silêncio que paira naquele ambiente. E, escuta, não tem nada dizendo aqui, que Jesus disse: para tudo. Não. Ele só tocou o caixão. O que significa isso, irmão? Dentro do processo da lei judaica, o contato com o outro te colocava em estado de impureza. Por isso o judeu não podia tocar no corpo, não podia tocar no caixão. Quando Jesus ele chega ali e toca naquele caixão, sabe o que ele está dizendo? Pode estar em estado de morte, pode estar em estado de condenação, pode já não ter vida, mas aquilo que eu toco, eu tenho o poder de restituir a vida, de mudar e ninguém nos pode ver. Qualquer hora que tocasse, colocaria ele em condição de impuro, mas o toque de Jesus traz esperança. Então é que todo mundo para-se tudo. É normal alguém chegar e tocar em um caixão, principalmente um estranho. Jesus não fez cena, Jesus não fez teatro, Ele não bateu palmas assim: ei, todo mundo olha. Não, nada disso. Ele só tocou no caixão, parou tudo. O verso 14 termina assim: então Jesus disse, Ele se dirige ao jovem que está deitado e diz: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Para pensar nisso. É porque às vezes a gente leva a água, não pensamos nos nós. Qual é a condição do morro? Escuta, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não se mexe mais. Tem pés, mas não corresponde. Por quê? Falta vida. A Bíblia está dizendo que Jesus se dirige a um corpo inerte, que não tem mais vida, que não pode mais ouvir ninguém. Um morto não ouve a voz do Pai, da mãe de ninguém. E por que Jesus fala para aquele morto? Porque Ele é a vida. A sua voz, ali entre os portais da morte, Ele consegue ministrar no espírito, na alma desse jovem que não está bem. E sabe o que diz o verso 15? E o que estava morto sentou-se e passou a fora. Explodiu aquela noite. Explodiu aquele momento. Por quê? Porque um morto se levanta do caixão, se senta e começa a falar. O evangelista não diz o que ele falou, mas ele começa a dialogar, a conversar. O êxtase toma conta de Deus. Porque acabou, não tem tempo. Não tem mais sepultamento. O governo perdeu o dia. Porque seu trabalho não vai ser pago. Não vai ter mais enterros. E diz a Bíblia aqui, no verso 15, Jesus o restituiu a sua mãe. Jesus pega aquele jovem que estava morto, ordena para que ele receba a vida, ele recebe vida, começa a falar, Jesus toma ele pela mão, vai entregar a sua mão. É mais ou menos esse recado. Eu não falei que você que era para não chorar? Escuta, minutos antes você vai chorar. Agora,
ela explode de alegria, de riso. As suas lágrimas já não é mais de perda, não é mais de tristeza. As suas lágrimas é de alegria. De abraçar aquele menino e dizer: Deus me deu você de volta. Deus me deu aquilo que eu achava que era impossível. Se ela pudesse cantar aquele livro, né? Aquilo que parecia impossível. Foi exatamente isso que ela escreveu aqui. Amigos, colegas, todas as pessoas extasiadas com aquilo que estava sendo feito. Então agora aquela multidão que chorava, que estava abatida, vai estar glorificada, vai estar alegre, em êxtase. Diz a Bíblia no verso 16: todos, não é um, não é dois, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. A glória de Deus pairou na porta de Naim, onde a morte, o desespero, a desesperança estavam plantadas. Agora a glória de Deus paira. Há um gozo, há uma alegria, há um salmodiar, há uma glorificação ao Senhor. E aí então, diz a Bíblia, terminando o verso 16: grande profeta se levantou entre nós. Agora o final é forte. Deus visitou o Senhor. Eles estão dizendo: Deus visitou nós. Deus não nos abandonou. Deus está presente entre nós. O Emanuel está aqui. E quando eles estão falando aqui que grande profeta se levantou, irmãos, isso foi referência quando Moisés, antes de morrer, disse: olha, Deus levantará um grande profeta semelhante a mim. Eles estão se referindo a Deus. Isso é normal. Isso aqui parece com aquilo que Moisés profetizou isso. Um grande profeta se levantou entre nós. Deus está visitando o seu povo. Amados, e você pode olhar para o texto, olhar para essa multidão gritando que Deus está visitando, lembrando, são 400 anos de silêncio, sem voz profética. E agora o povo está dizendo: olha, Deus quebrou o silêncio, depois de 4 séculos, Deus está nos visitando novamente. Tem uma presença de Deus entre nós. O verso 17 termina dizendo essa história. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Sim. A notícia morreu. Tem um menino de Naim, tem um jovem de Naim que estava morto, mas tem um profeta que tocou nele, que chamou ele a vida, e ele levantou do caixão. Ele foi entregue de volta para sua mãe. Ele que seria colocado em uma tumba, seria colocado em uma catacumba, seria enterrado. Ele voltou para casa. Escuta, aquela mãe não voltaria para casa com o seu filho. Ela não apenas voltou com o filho, voltou com alegria, voltou com gozo, voltou com um sentimento de amor, de grandeza, de grandiosidade de Deus, de uma gratidão incomensurável. É assim que Deus quer que você volte. Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele e nos marque a tal ponto, de tal forma, de que nós possamos compreender que a grandeza do amor dele não tem medida. Pastor, peraí. Mas vai dizer que Deus amou aquela mulher? Ele não evitou que o seu filho morresse. Escuta, nós estamos na terra. Jesus no meio das pessoas. Terra é o local onde nós vamos passar por provas, lutas, dificuldades, perdas, doenças. Sim, porque esse mundo está parado por isso. Esse mundo é um mundo de pecado. Não podemos ter um mar de rosas aqui, porque aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa estadia. Nosso lugar está no céu. A nossa pátria está no céu. É para lá que nós estamos indo. Lá é assim, o nosso lar, a nossa morada eterna. Por isso, amados, que Deus guarde o nosso coração, de não criarmos as nossas raízes aqui na terra, de não estabelecermos os nossos sonhos e projetos apenas para aqui, nesse lugar, mas que o nosso coração possa pulsar pelo céu, que a nossa mente tenha a mente de Cristo, que os nossos sonhos e projetos estejam debaixo do plano que leva a direção ao Senhor. Se coloque no pé. Eu queria chamar a mãe que nós queremos orar por todas as mães.
Senhor Deus, nós queremos orar por essas mães. Ó Deus, o Senhor venha abençoar a cada uma delas. Elas geraram seus eventos, seus filhos com sonhos, projetos e ideais. E nós queremos profetizar, Senhor, tua bênção, Senhor, sobre elas. Senhor, sobre aqueles que elas geraram. Deus, que o Senhor venha cumprir o teu propósito em cada filho, cada filha que foi gerado. Deus, que o inimigo não venha roubar, que o inimigo não venha prevalecer, Senhor, os seus atos desastrosos e destruidores, mas que o Senhor venha guardar, ó Deus, cada uma dessas mães. Aleluia! Sobre elas o gozo, a alegria de serem amadas por Ti, guardadas do Senhor, protegidas do Senhor. Nós queremos abençoá-las, Senhor, pelo poder do Teu nome. Assim oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Agora, toda a igreja, mediante aquilo que foi ministrado, eu estou procurando mais. Eu queria que você refletisse, pensasse. Onde você se encaixa nessa palavra? Qual é o momento que você está vivendo? Está vivendo perda? Está vivendo milagre? Independente do momento que você estiver vivendo, Jesus continua o mesmo. Jesus é aquele que lidera a multidão alegre, mas é aquele que também lidera a multidão que está de luto. Deixa eu falar. Senhor Deus, eu oro pela tua igreja, pelo teu povo, Deus, que te chamou para cultuar a Ti, para adorar o Teu nome. Guarda-nos, esconde-nos, ó Deus, em Ti. Eu quero profetizar a tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada uma dessas crianças. Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai, cumpra-se em nós o Teu propósito, cumpra-se em nós o Teu querer. Eu repreendo toda a seca do reino das trevas, todo dardo inflamado do maligno, lançado contra os caras e contra as famílias, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Faz cumprir em nós, Senhor, o Teu propósito, faz cumprir em nós a Tua bênção. Senhor, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra de todo mal, é a Tua mão que nos protege, é seguros em Ti, Pai, que nós depositamos, Senhor, a nossa confiança. Obrigado por tudo. Despeça-nos debaixo da Tua bênção. Assim oramos, Deus, em nome